Pessoal, vamos ao nosso quinto vídeo. Nós vimos então que a vida está fora do ser, analisando o vírus, né? Então, agora nós vamos pensar no seguinte: a vida seria um ser inteligente? Seria um ser que está ali pensando no que vai fazer e tomando iniciativas com uma meta, planejando, esse é o termo, o que vai fazer? Seria assim? Vejamos, pessoal. O vírus sofre um número imenso de modificações e nem por isso ele deixa de ser vírus. Suas mutações não levam a nada. A nada no sentido de evolução. Não participam da cadeia biológica. Nós temos uma imensa cadeia biológica que toda ela é interligada e o ápice somos nós. O vírus não participa dessa cadeia. A única ingerência que o vírus tem sobre essa cadeia é uma ingerência negativa. Então, por que a vida mantém o vírus? Mantém suas modificações, suas mutações. Por quê? Se ele nunca vai deixar de ser vírus, nunca deixou de ser vírus. Ele não sofre uma evolução de tal maneira que vai evoluindo e chega a um ser um pouco mais sofisticado. Não, ele é sempre o mesmo vírus. Então, pessoal, nós ficamos pensando, poxa, será que a vida é inteligente? Será que a vida é inteligente ou a vida é apenas um mecanismo? Um mecanismo que faz um feedback com essa molécula. Que essa molécula vai encontrando coisas diferentes e o vírus vai captando, a vida vai captando essas diferenças, vai registrando e de repente nos assimila isso, transfere essas informações para os próximos e os próximos então já terão essas informações e assim vai seguindo. Parece ser assim. Então parece a vida ser um mecanismo não inteligente. Mas vamos seguir os rastros da vida para nós termos certeza disso que estamos suspeitando. Nós vamos do vírus para a célula. O vírus é extremamente pequeno, uma molécula, né? Ele só pode ser visto em termos, né? Mas identificado em ultramicroscópio. Já a célula não, ela é um ser que com um microscópio comum pode ser visto, com um microscópio de qualidade melhor, com aumentos um pouco maiores, já pode ser visto seus corpúsculos, suas formações, seu núcleo, seu citoplasma, sua membrana e seus corpúsculos citoplasmáticos, né? Mas o nosso objetivo não é estudar a célula, o nosso objetivo é estudar a vida. Só estamos falando isso para ver como é que, porque nós temos que saber como é que a vida acessa essa célula. Ora, a célula tem célula conceito, tem um núcleo, uma membrana, dentro do núcleo, uma molécula de DNA. Existe um número infinito de células maiores, que pode ser visto a olho nu, células gigantes, tudo, mas vamos na célula conceito. Procariotes, que é diferente, bom, mas vamos na célula conceito. Um núcleo, uma molécula de DNA, suas organelas citoplasmáticas e a membrana. Como é que a vida acessa esse conjunto todo e faz funcionar, faz respirar, faz digerir substâncias, faz
sintetizar material necessário, que às vezes nem é para si, é para um organismo, mas no caso nós estamos estudando, vamos ver os seres unicelulares, então seria para si. Então, pessoal, a vida acessa na molécula de DNA. Como ela dá as ordens para que tudo isso seja formado, nós não sabemos e não temos condições de saber. Mas a gente pode fazer uma analogia que nos deixa, assim, de certa forma, pensativos sobre como se dão essas ordens da vida para a molécula de DNA e da molécula de DNA para fazer acontecer as coisas na célula. Esse é o caminho que nós queremos saber, da molécula de DNA para fazer que as coisas aconteçam. Nós podemos fazer uma analogia com as ondas de rádio. Você tem seu controle para abrir a garagem. É um emissor de ondas de rádio. Você aciona, emite ondas de rádio numa determinada frequência que são captadas pelo sensor. Esse sensor faz vibrar nas frequências dessa onda e aí aciona uma chave que vai acionar o portão da garagem, ele vai abrir. Na célula deve existir uma coisa semelhante. Semelhante, não sei se é o termo, mas essa analogia nos dá condições de pensar de como pode ser que a coisa funcione. Porque a vida é essa molécula de DNA. Na molécula de DNA, então, estão as informações ou a capacidade de trazer essas informações da vida e dali transmitir para serem executadas. E essa analogia pode nos dar um caminho de como elas são transmitidas para a sua execução. Mas isso tudo nos mostra que a vida não é inteligente, é apenas um mecanismo. Um mecanismo para fazer as coisas acontecer. Veja-se na reprodução das células, que pode ser por meiose, por mitose, sexuada, né? Em determinado momento ela resolve que vai se reproduzir, né? E então ela ou simplesmente se divide em duas e refaz a molécula de DNA na sua integridade, ou forma um gameta e vai com outra metade de outra célula, vai se juntar, vai formar um novo ser. Uma das maneiras. Mas essas ordens para fazer tudo isso vem da vida, né? Vem da vida através da molécula de DNA, desse mecanismo programado, mecanismo programado que é a vida. Bom, esses novos seres formados, vamos pensar na ameba, clássica ameba, que nos bancos escolares é muito útil para os estudos, né? Vamos pensar na ameba, que ela está lá no seu ambiente, nadando alegremente, e encontra um material. E ela pode optar por fazer a fagocitose, engolir ou não esse material. Ela vai optar como? No contato com o material, é transmitida as informações, certamente para a molécula de DNA, que diz isso aí sim, pode digerir, então ela pode engolir inteiro, ela engole, digere tudo com informações que estão sendo fornecidas pela vida. Se essa molécula começar num ambiente estranho, que não tem informações, essa nossa ameba, né, que nós estamos estudando, ela está num ambiente diferente, no começo a sua reprodução vai ser complicada, né? Mas ela vai se adaptando, ou seja, ela vai encontrando novos materiais
e eventualmente vai captando algum e a vida vai assimilando. Ó, esse material pode, esse material é bom, você pode, então vão se formando, vai se modificando a informação para que a nossa ameba passe a captar aquele outro material que ela não captava porque não conhecia. Agora ela começa a captar e se torna outro material importante. Mas por que ela conseguiu isso? Porque foi num processo de tentativas e erros. Certamente ela fez isso com inúmeros materiais que não deram certo. Lá pelas tantas, algumas fizeram e deu certo. Então houve um prosseguimento. Isso é típico de uma máquina. É tipo de uma máquina como as nossas máquinas vão fazendo num processo de tentativa de acertos e erros até chegar até chegar numa coisa que dá certo, né? E aí então prossegue para coisas mais sofisticadas. Mas esse processo é de um ser, esse processo é como os nossos computadores. Nós somos inteligentes, nós temos razão, nós fabricamos a máquina. E a máquina depois é programada para dar seguimento. E assim é nos seres. Né? Existe uma entidade que é a vida, que é uma máquina, como são nossos computadores. Fazendo uma analogia, como são nossos computadores. Né? Essas máquinas vão recebendo as informações e algumas vão sendo úteis, então essas máquinas vão assimilando essas informações e vão dando prosseguimento. Então é um mecanismo, pessoal, um mecanismo claro, e o mecanismo é feito por alguém inteligente, mas o mecanismo em si não é inteligente. Isso que deve ficar bem claro para nós. Nós somos inteligentes e fizemos nossos computadores. Nossos computadores não são inteligentes, embora às vezes se diga que não são. Eles são um mecanismo que nós fizemos. E eles vão dar prosseguimento nas coisas. Assim a vida foi feita por alguém inteligente, com certeza. Mas ela não é inteligente. A vida é um mecanismo. Isso é também outro passo extremamente importante. Assim como nós vimos que a vida estava fora do ser, também é extremamente importante sabermos que a vida não é inteligente, mas termos a consciência que quem fez a vida é inteligente. Automaticamente alguém está dizendo, sim, Deus? Não, pessoal, não, pessoal. Vamos deixar Deus de fora. Assim como quem estudou eletricidade deixou Deus de fora. Ele começou a ver que saíam faíscas, ele começou a ver que existia atração entre negativo e positivo, essa coisa toda, mas nunca pensou o seguinte, para isso aqui, não, isso aqui é Deus, não. Ele seguiu estudando até ver a origem da eletricidade e hoje a eletricidade faz parte da nossa vida. Assim nós vamos prosseguir também. Nós vimos que a vida foi feita por um ser inteligente, mas a vida não é inteligente. É um mecanismo. Né? Nós vimos ela no vírus nos seres unicelulares, e agora nós vamos cada vez ter mais prova de que a vida não é inteligente, indo para os seres pluricelulares. Aí nós vamos ter a prova mais cabal da atuação da vida e da não inteligência da vida, pessoal. No próximo vídeo vamos para esses seres, para essa nova jornada da vida.